Bom, pessoal, vamos lá. Vamos dar sequência ao nosso tema. Nós vamos falar agora sobre sustentabilidade, movimentos e conferências. Nessa primeira imagem aí, já é uma amostra das quais conferências foram realizadas sobre a questão do meio ambiente. Inclusive, 2 delas já foram realizadas no Brasil. A Rio+10 e a Rio+20. 3 delas, desculpa. A Eco 92, a Rio+10 e a Rio+20. Todas as 3 realizadas no Brasil. Bom, vamos então iniciar pela Conferência de Estocolmo, em 1972. Nessa conferência, uma das primeiras realizadas, Estocolmo é a capital da Suécia, tá? Só para referência aí para todo mundo. Na Conferência de Estocolmo, nós tivemos a primeira discussão sobre os efeitos já da industrialização nas questões climáticas, no meio ambiente, de uma maneira geral, os impactos desse desenvolvimento. Aí nós tivemos nessa conferência uma separação bem interessante, 2 grupos. De um lado, nós tínhamos os países desenvolvidos, do outro lado, os países subdesenvolvidos, cada um com seus interesses. Os países desenvolvidos, com uma preocupação com os efeitos da devastação ambiental causada pela industrialização, propuseram a seguinte coisa, que o mundo deveria conservar os recursos naturais. O que quer dizer isso? A partir de então, deveria fazer o uso responsável da natureza. É uma ideia muito interessante. Mas por que eu falei que a preocupação deles? A preocupação deles, que a gente vai ver aí que tinha uns interesses também, eles falavam assim, agora nós vamos ter o desenvolvimento zero. O que quer dizer isso? Quem já se industrializou pode continuar produzindo através das suas indústrias. E nenhum lugar mais poderia se desenvolver essa industrialização. Ou seja, os países desenvolvidos industrializados iam continuar sendo industrializados, continuar gerando poluição, continuar causando impactos. Os países subdesenvolvidos, que ainda não eram industrializados, que estavam passando pelo processo de desenvolvimento, de industrialização, não poderiam fazer isso. O país subdesenvolvido aceitar isso numa boa? Claro que não. Aí nós vamos ver que houve um contraponto entre os dois. Já os países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, muitos deles afirmavam que a industrialização seria uma maneira de promover o seu crescimento, promover o seu desenvolvimento. Então, como os outros puderam se industrializar, eles também poderiam. Vamos lembrar, a indústria gera muito emprego, gera riqueza, então eles também queriam disso. E pelo fato desses países eles ainda não terem o seu desenvolvimento, muitos deles tinham problemas. Esses problemas eram a fome, a miséria, saneamento básico, como está aí na imagem, na tela de vocês. Eles achavam que, através do desenvolvimento econômico, eles poderiam solucionar esses problemas. Bom, a gente viu que o Brasil conseguiu o seu desenvolvimento econômico, mas nós temos esses problemas ainda. E outra coisa, eles começaram a questionar, então, a recomendação dos países desenvolvidos. Dá para ver que, nesse primeiro momento, eles não chegaram num consenso, mas já foi o início da discussão. Aí já começou-se a utilizar palavras como sustentabilidade. Já trouxe a discussão. Aí nós vamos ver o próximo encontro. Eco 92. Essa foi uma reunião realizada no Rio de Janeiro. Ela aconteceu no ano de 1992. E ela teve a presença de um grande número de chefes de Estado. Chefes de Estado, chefes de governo, em alguns países são os presidentes que representam, em alguns países são os primeiros ministros. Em alguns casos chegaram a vir aquelas que são monarquias, vieram os reis, os monarcas, né, daqueles locais. Então nós tivemos uma participação mundial muito grande. E nesse momento, na Eco 92, o objetivo, eles queriam colocar desenvolvimento e conservação em
mesmo dando a mesma importância para os dois, conciliar as duas coisas. Nessa conferência do Rio, foi criada a Agenda 21. A Agenda 21 seriam umas normas que todos os países deveriam seguir. Mas quando a gente fala de um país seguir, nessa reunião ficou definido o seguinte, que os países deveriam seguir, mas numa totalidade. Não é só assim, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais, todos deveriam falar a mesma língua, fazer as mesmas coisas. Então, observem aí que eu pus um resumo aí da Agenda 21, as principais coisas que ela falou. Primeiro, dimensões econômicas e sociais, que ela trata das relações entre o meio ambiente e a pobreza. Saúde, comércio, dívida externa, consumo, população. Muitas vezes, a pressão sobre o meio ambiente vem pela carência da população, pela pobreza daquele local. As pessoas que às vezes têm uma situação de pobreza muito grande, elas causam uma pressão maior sobre o ambiente. Depois, ele falou sobre a conservação e administração de recursos. Então, cada país teria que gerenciar os seus recursos. E nesse caso, o principal objetivo, desenvolvimento sustentável. Vamos lembrar, desenvolvimento sustentável é aquele desenvolvimento que não causa problemas para gerações futuras. Depois, era fortalecimento de grupos sociais. Seriam incentivar aquelas organizações, muitas vezes que não são nem ligadas ao governo, são as ONGs, que são ligadas à conservação ambiental. E por último, os meios de implementação. Como que se fazer isso? Porque para você conservar, para você preservar, você precisa de dinheiro. E qual seria o papel dos governos nisso? Então, a Agenda 21, ela falou um pouco sobre isso. Tá? Essa agenda era um programa para alguns anos e os países, ao longo desses anos, teriam que cumprir essas agendas. Para ver o cumprimento dessas agendas, foram criadas outras conferências. Nós tivemos a conferência em Kyoto, que fica no Japão. Essa foi uma conferência realizada 5 anos depois da Eco 92, então 1997. Nessa conferência de Kyoto, ela ficou chamada também de Rio+5, o que foi resolvido foi a redução da emissão de gases, geradores do efeito estufa. Então, redução na emissão de dióxido de carbono. Vamos lembrar lá que eu falei atrás, quais são os 2 países que mais geram emissões de dióxido de carbono? China, Estados Unidos. Bom, no protocolo de Kyoto, está na página 96 de vocês, uma das coisas que eles queriam fazer, mudar o sistema de transporte. O sistema de transporte ele consome muito os derivados do petróleo, então, emissões de CO2. Eles queriam mudar a forma de geração de energia elétrica, também para reduzir a emissão de CO2. Eles queriam, de certa forma, preservar e conservar os sumidores de gás carbônico. O que é isso? Floresta. Lembra que as árvores elas absorvem o carbono e liberam o oxigênio? E as formas de energia sustentáveis. Vocês acham que os 2 países que mais geram dióxido de carbono aceitaram assinar esse protocolo? Não. Uma coisa que no protocolo de Kyoto também que eles fizeram, foi o caso de alguns países incentivar outros países a manter suas florestas. É o caso do Brasil, que recebia ajuda da Alemanha, recebia ajuda da Noruega, de vários países para manter a floresta amazônica. Alguns desses países tiraram esse ano essa ajuda. Bom, uma outra conferência, Rio+20. Então, ela foi realizada no Rio de Janeiro, 20 anos depois. Novamente, desenvolvimento sustentável. Então, foi uma reunião para ver se aqueles
objetivos traçados na ECO 92 eles estavam sendo realizados. Então, nessa segunda etapa, vamos verificar, aquilo da Agenda 21, o que os países estão fazendo? Mas só que aí, nesse caso, nós ainda temos aquele contraponto. De um lado, o país industrializado, que gera muita dióxido de carbono, e os países subdesenvolvidos, não totalmente industrializados. Então, é muito difícil nessas conferências você chegar a um acordo. Então, a discussão ela existe. Nessa Rio+20, novamente fala-se sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Nessas conferências, vocês perceberam que quase todas elas falavam desse desenvolvimento sustentável? Se toda a população do planeta utilizasse dos recursos naturais como os países mais ricos, a natureza ela não conseguiria fornecer matéria-prima ou alimento para todo mundo. Serão necessários 5 a 6 planetas iguais à Terra para fornecer alimento, matéria-prima para a indústria, se todo mundo consumisse como os países mais ricos. Nesses países o consumo é muito grande, o desperdício também é muito grande. Então esse é um problema que nós temos. Pessoal, assim nós terminamos essa matéria. Essa matéria aí também é a matéria da P2. Eu espero que nas nossas aulas, tanto de sexta quanto de terça-feira, eu fico disponível lá para esclarecer as dúvidas. Mandem mensagem, dê uma olhada na apostila de vocês. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu ficarei muito feliz em poder esclarecer essas dúvidas, tá? Pessoal, então, até mais, até a próxima aula. Um abraço.